A Vida Além do Véu, Reverendo Jorge Vale Owen, terça, 18 de março de 1919. Falamos a você, meu filho do Cristo, e apontamos para uma visão mais ampla dele do que aquela que a cristandade tem estado habituado a aprovar. Vamos então prosseguir neste tema um pouco mais adiante. Conforme nos aproximamos da Terra, nós das companhias, cujo trabalho era com a Igreja da Cristandade, pousamos um pouco e fomos chamados a nos agrupar para que pudéssemos entender melhor os vários aspectos de nossa tarefa. Então o Cristo intensificou sua presença, tornou-se pessoalmente visível diante de nós. Ficou numa visão plena a nós, ali no meio do céu. Agora estávamos mais perto do estado da terra que estávamos quando ele veio a nós daquela vez, como já lhe relatei. Por isso, a aparência agora era de um aspecto mais material e também mais cheio de detalhes. Desta forma, vimos seu manto completamente. Cobria seu corpo até os joelhos, mas não seus braços, que estavam livres. Foi em cima deste manto que tivemos que olhar, porque foi feito para refletir os sentimentos da terra em direção a ele nos vários credos das igrejas. Não posso dizer-lhe como este conhecimento foi mostrado a nós, exceto por dizer que a luz que pairava em cima pela adoração e a pregação das religiões do mundo foi captada nesta roupa. Ele atuava como um estetoscópio e dividia os raios em seus verdadeiros elementos constituintes. Este nós analisamos e assim fazemos. Vimos que não havia uma verdadeira mente branca entre todas elas. Todas estavam sujas e incompletas. Estudamos este tema por um longo tempo, e então nos foi dado a entender qual remédio deveria ser aplicado no caso. Era radical. Os homens não haviam somente tirado dele alguma de suas glórias, acrescentaram também outras glórias que não eram suas, e ainda estas glórias acrescentadas eram de tipo tão forjado que o desmereciam no total. Haviam glórias por títulos e atributos terrestres, zoavam fortes e sonoros, desmerecedores na realidade. Pergunta: poderia dar-me, Arnel, alguns poucos detalhes? Resposta: os homens chamam-no de Deus e disseram que ele era divino. Disseram muito, significando muito pouco. Por um lado, o Cristo não é o único supremo, o único ser dos seres consumados, o Pai em si. Não é assim, mas é a mais alta expressão de ser que o homem conhece. É o Pai. E o Pai é maior que o Cristo, que é do Pai, filho do Pai. Por outra parte, o Senhor Cristo tem poderes e glórias muito maiores que qualquer um dos que os homens atribuem ao Pai de Deus, ao Pai Deus. O mais alto de todos os seres que a cristandade reconhece é o Pai Todo-Poderoso. Estas palavras de atributos soam grandes e poderosas, mas a ideia que o homem infunde nelas é pobre e pequena em comparação com a real majestade, mesmo a do Cristo. Como nós falamos a você, acabamos de conhecer. Como nós que falamos a você acabamos de conhecer, e somos apenas afastados da terra 10 esferas. Qual, portanto, deve ser a verdadeira majestade dele? Os homens dizem que um só suspiro que ele... Os homens dizem com um só suspiro que ele é coigual ao Pai, o que ele jamais disse. Com o suspiro seguinte, os homens dizem que o Pai é Senhor de todos os poderes. Quais poderes os homens têm de reserva, portanto, com os quais dotam o Cristo? Pergunta: os homens dizem que o Cristo veio à terra em toda a plenitude de seu ser. Também dizem que todo o céu dos céus não pode contê-lo. Não seguirei mais adiante, meu filho, pois eu o amo e o reverencio em tal humildade aos pés de seu trono principesco, que tal confusão de luzes quebradas, focadas nele, é desgastante para mim. Muito dolorosamente desgastante, meu filho.
Seu manto, por causa disso, estava manchado com remendos de cores que se misturavam desarmonicamente. Se fosse possível macular a santidade, eles teriam feito nele, mas o manto de sua santidade protegia seu corpo e lançava de volta aquele pano estampado aos espaços sobre a terra. Eles não passavam além dele para cima, aos céus superiores. Aqui estamos. Eles eram refratados de volta para baixo. Assim nós os líamos e tomávamos nota. O remédio que nos foi revelado era mais ou menos que isto. O remédio que nos foi revelado era não menos que isto: a demolição do Cristo da terra. Isto é a verdade exata, mas tem um som temerário, mas também uma realidade temerária. Deixe-me explicar. Há alguns prédios muito mal embasados por trabalhadores não muito cuidadosos, são capazes de uma reconstrução e conserto enquanto estiverem em pé. Alguns são tão ruins que devem ser demolidos e espalhados, e novo material deve ser trazido para que uma nova casa possa ser construída. A única parte deixada intacta é a fundação abaixo do solo. Esta casa posterior é o Cristo da terra. Não digo o Cristo, mas o Cristo dos credos da terra. O dogmatismo Cristo da cristandade. Dogmático Cristo da cristandade. Tal Cristo, como ele aparece nos credos aceitos na cristandade, hoje em dia é desmerecedor dele como ele é. Deve ser demolido, seu material espalhado, tudo menos as profundas fundações. Então novos materiais serão agregados e um santuário resplandecente maravilhoso vai surgir. Um santuário que ele merece, para que seja ali colocado seu trono, merecedor de cobrir sua cabeça enquanto estiver sentado em seu trono. Isto, meu filho, isto que clama a você de onde estou, um tanto afastado, não é uma ameaça. Este assunto de que lhe falo tem prosseguido por século e meio passado e continua. A demolição ainda não está completa nos países da Europa, mas segue adiante. Quando ele tira o seu manto de sua divindade, tecido nos teares da terra, então temos outro. Um manto de divindade real tecido nos teares dos céus, iluminados com raios da luz eterna, feita suave como as linhas de seda do amor divino, entremeado com pérolas das lágrimas dos anjos captadas, enquanto vinham para a terra, inclinavam suas cabeças para ver a atitude dos homens, captadas espalhadas sobre o pavimento diante dos degraus do pavilhão do Pai. Lá estão até que se tornem lindas como o brilho dos raios de seu amor e adornem a roupagem de seu filho, porque elas foram lágrimas de um grande amor. Arnel. Quarta, 19 de março de 1919. Assim, este despojamento do Cristo continuou e tem certa relação ao progresso materialista da ciência, da qual eu já lhe falei, embora o tratamento disto e deste tema variasse no processo de alguma forma. Mas o fim e o nosso desejo são idênticos. A relação da qual falo é vista na tendência geral em direção à exaltação do natural e da eliminação do puramente espiritual. A ciência nesta área, nesta matéria, trabalhou de dentro para fora e extrapola suas fronteiras, emergindo no reino das coisas espirituais. No caso do Cristo, os homens têm trabalhado de fora, não preenchendo, mas aparando a casca, e então a polpa, até que somente a semente seja deixada. Mas é aquela semente que é vida e vai brotar presentemente. A mais linda fruta surgirá dela. Mas a mente humana não é para ser medida com um único padrão pelo mundo todo em qualquer período, porque sempre haverá o livre-arbítrio para ser considerado no computo. Assim, o que se passa é que um total despojamento do Cristo para sua divindade não é de necessidade universal. Vimos que era assim em algumas comunidades onde as pessoas são de tal mentalidade que, se ficassem seguros de que o Cristo era um mero homem, perderiam toda a fé nele que guia o universo. Assim sua fé é deixada a eles, mas não intocada. Mesmo eles escutariam sussurros das pessoas que dizem que o Cristo foi um mero homem. Eles ficam perturbados e querendo coragem para encarar esta matéria e procurar achar a verdade real de tudo.
ficam de lado e agarram-se à autoridade como aos fragmentos de destroços para fazê-los boiar. Outros têm coragem demais e dizem que resolveram o enigma do Cristo. A resposta é, dizem eles, homem e meramente homem. Meu filho, nós que falamos a você nesta grave matéria também pesquisamos. Nossos protetores também são muito elevados e de uma sabedoria muito grande. Ainda assim não resolvemos o problema até aqui. E eles, nossos professores, dizem-nos que sabem mais deste alto mistério que nós sabemos, mas não todo. Repare, meu filho, que enquanto alguns de seus mestres de teologia sacrificam a natureza e os atributos até do Ser Supremo, precisamente com decisão, há aqueles acima de nós que não se arriscariam tanto quanto falam apenas do Cristo. Bem, o carneiro velho não anda tão vivaz quanto o jovem em suas brincadeiras, mas ele tem de sabedoria, de dignidade mais que o jovem. Agora, embora haja comunidade de pessoas a quem será deixado seu credo, ainda a reabilitação do Cristo não virá deles. Virá dentre os de maior coragem que andarem a estrada toda, para sua surpresa. Poucos virão dos outros, mas a massa virá dentro os que pelo menos tinham lido com mente aberta os ensinamentos daqueles que ensinaram a doutrina aos meramente homens, a exceção em ambos os lados. Falo em linhas gerais. Eu permaneci nesta questão porque a cristandade parece ser de importância primordial. Muita dor é causada a muitos quando ouvem falar de seu Salvador em termos que lhe parecem irreverentes. Isto é por causa de seu amor por ele. Eu hesitei em contar isso, meu filho, apesar de que direi tudo, porque sou constrangido a fazer assim. Seria melhor para ele se seu conhecimento dele fosse grande como é seu amor, porque muito de sua devoção é prestada a ele através de nuvens de névoa e vapor que não são parte dele, mas são o resultado de suas próprias imaginações. Apesar de serem sinceras, ainda são imaginações, e seus efeitos nas devoções que cria, de quem as cria, é diluir tais devoções até seu tamanho ficar bem reduzido. Esta adoração realmente o alcança? Sim, mas há um medo mesclado nela que a enfraquece. Seria melhor, entretanto, que esses devotos pudessem afastar este medo de seu amor e pudessem amá-lo tão verdadeiramente quanto estivessem assegurados de que ele não ficaria desgostoso com ele se eles pensassem nele bravamente, apesar de que humildemente, mesmo tendo, em alguns pequenos detalhes, chance de errar. Isto nós fazemos, mas não tememos, porque sabemos que ainda não somos competentes para entendê-lo no total, e que, se for com humildade e com boa intenção, podemos buscar a verdade como ela está nele, sem desejar suas reprimendas. Meu filho, faça também assim, e esteja seguro de que, como ele é o de maior majestade que jamais a cristandade sonhou, também ele está bem longe, além de nossos sonhos, na perfeição de seu amor. Pergunta: alguns dizem que o Cristo encarnou várias vezes, como por exemplo Krishna ou Buda, é assim? Resposta: não, meu filho, não em tantas palavras. Antes de ensinar assim, um homem deveria primeiro entender toda a natureza e o conteúdo daquela entidade que é dita como sendo o Cristo. Mas eu tinha dito que isto é, mesmo para nós e para acima de nós, ainda um mistério. É a razão pela qual, talvez, ao tentar explicar tanto quanto eu saiba, eu caia em paradoxo. Bem, não é verdade dizer que o Cristo que se manifestou é o Pai através dele. Em Jesus de Galileia é o mesmo Cristo que se manifestou em Buda, mas não é verdade também que há mais Cristos que o único Cristo. Como o Cristo de Jesus é um aspecto do Pai, Cristo manifesto. Assim, o Cristo de Buda é outro aspecto do Pai, Cristo manifesto. Além disso, Jesus e o Buda são, cada um aspecto diferente da manifestação do único Cristo.
Cada homem é uma manifestação distinta de seu Criador, mas todos os homens são consanguíneos. Por isso também as manifestações de Jesus Cristo e o Cristo Buda são ambas distintas e mesmo assim consanguíneas. Mas Jesus Cristo foi uma manifestação mais plena do único Cristo que o Cristo Buda foi. Entretanto, ambos foram verdadeiros Cristos manifestos. Falei apenas destes dois, isto é, de Jesus e de Buda. Outras manifestações têm havido e a eles todas as mesmas palavras são aplicáveis em princípio. É bom, meu filho, que arremesse seus pensamentos para longe, em direção aos céus, sondando encontrar o coração de Deus. Mas quando se cansar com as perplexidades como estas do Cristo, então retome um simples registro da vida de Jesus e leia sobre ele como um irmão e um amigo. E assim fazendo, verá que mesmo em sua doce masculinidade há divindade suficiente para servir de alvo e de adoração. Quando você igualar aquela perfeição em sua vida, então encontrará por aqui que ele ainda está à sua frente. Então, enquanto você sondar os céus aspirando a isto, não esqueça que você tem maravilhas muito grandes sobre você e muita doçura para ser achada na terra para seu conforto. Duas menininhas brincavam na terra, brincavam na frente da porta de sua cabana numa noite de verão, enquanto sua vovó sentou-se à porta, remendando suas roupas à luz da vela colocada ao lado de sua cadeira. Disse uma criança a outra: aquele é o meu planeta, lá em cima. É maior que todos os outros e mais brilhante. Qual é o seu, Maria? E Maria respondeu: meu planeta é o vermelho, também muito grande. Eu gosto da cor dele, porque não é tão frio como os brancos. Assim caíram numa argumentação sobre a qual o planeta era entre todos os mais dignos de sua admiração, e não chegavam a um acordo entre elas. Então chamaram a vovozinha para que viesse e mostrasse a elas os seus planetas favoritos, porque elas pensavam que ela provaria qual era o melhor de todos pela sua própria escolha. Mas ela continuou a remendar. Ele levantou os seus olhos, mas respondeu-lhes: não tenho tempo, minhas crianças. Vovó está ocupada remendando suas roupas e não há necessidade. Estou sentada nele. É muito útil tem sido este planeta para mim, Arnel. Porque o Cristo veio como homem, não como mulher. O futuro da feminidade, parábola. O ouvires e o diamante. A feminidade do futuro. A manifestação continuou. O jovem conquistador e sua amada. Sexta, 21 de março de 1919. Vou seguir por muitos assuntos que seriam de seu interesse, porque não quero fazer minha mensagem ser longa demais. Mencionarei uma grande causa que levou à presente crise de conflito entre os irmãos homens. Foi a tendência a exaltar a manifestação externa na matéria acima das mais íntimas e mais dinâmicas atividades do espírito. Este elemento entrou em todas as fases da vida do Ocidente e começou a atingir também o pensamento e as motivações do Oriente. Tornou-se misturado em maior ou menor medida com a conduta nos negócios e teve sua fase social, política e eclesiástica, e mesmo a arte não escapou de sua influência. Do que eu já lhe disse no curso da evolução do cosmos, a matéria e forma para fora e para dentro. Isto não parecerá estranho a você. Também havia falado do Cristo manifestação. Eu disse que em qualquer planeta em que ele estivesse encarnado, ou qualquer estado que corresponda ao da encarnação na Terra, ele veio ao seu trabalho na forma apropriada às pessoas com quem se relacionaria, tanto numa referência a um lugar, como também em referência ao período de sua manifestação. Falar agora da última encarnação do Cristo em Jesus da Galileia. Os homens perderam a grande significação do fato de que na mente divina não havia divisão de sexo, tão longe quanto saibamos, nem macho nem fêmea. Mas quando ele veio naquela época para a Terra, como todas as vezes antes daquela vez, ele veio como homem. Este é o mistério que eu quero explicar-lhe. Até aqui a evolução de todo o cosmos tem sido em direção à autoafirmação que se expressa em forma.
Espírito essencial e absoluto. Não tem forma e nenhum sentido no qual vocês na Terra entendem esta qualidade. Nem longe período de evolução. Agora terminando, o homem tem tomado a liderança, não a mulher. Isto por necessidade. A autoafirmação é masculina, não é feminina. O homem afirma sua individualidade, incorpora sua mulher escolhida naquela individualidade. Ele a protege, agasalha, clama por ela como sua, contra todos os outros. Seu desejo é o desejo dela, e ao seu desejo ela submete. E ao seu desejo ele submete o dela. À medida que o homem fosse refinando mais em sua natureza, assim está a afirmação de sua vontade sobre a de sua mulher. Temperar-se-á com doçura e amor, ou mais ou menos. Mas este refinamento não é em direção ao ideal masculino, mas em direção ao ideal feminino. Repare você nisto. Isto tem significação. Assim, para falar da Terra e não de outros mundos por agora, as eras desenvolveram esta expressão da dominação da força corporal e intelectual. Esta expressão dual de força foi o elemento dinâmico em todos os ramos do progresso, político, científico, social e outros. Foi o princípio guia da vida, na vida do mundo até agora. Homem, o líder, tem sido o emblema, a faixa da humanidade. É o porquê do Cristo ter vindo à Terra não como mulher, mas como homem. O clímax acabou de passar. Não está apenas passando. A expressão exterior daquele clímax foi a última guerra. Pergunta. Tivemos tanto de guerra ultimamente, Arnel. Você não vai falar dela, vai? Resposta. Não no total, meu filho. Mas se mantiver silêncio no tema deste evento catastrófico, estaria faltando a culminância de linhas de evolução muito importantes e convergentes. Elas acharam expressão natural e inevitável na guerra. Se você enxergar tudo isto sem paixão, verá que, enquanto o melhor lado do princípio de autoafirmação é que o homem deveria, em sua própria vida, exibir sua semelhança ao Criador, no lado mais geral, leva ao monopólio e à absorção. Enquanto o homem de caráter refinado honrará sua mulher, o homem bruto vai dominá-la. Também desta forma, uma nação refinada procurará estar a serviço de outras nações. E se outras forem fracas, ajudá-las com sua força maior. Mas a maioria de pessoas não fará isto, mas buscará escravizar as nações mais fracas, absorvê-las. Mas tanto as mais altas como as mais baixas, ainda o ato é masculino e depende do prazer do homem. O homem bom dará, o homem mau tomará. Mas ambos, dar e tomar, dependem do prazer do homem, não da mulher. Se no homem dar é contado como mérito e graça, na mulher é normal. O homem é uma graça adicionada. No homem é uma graça adicionada. É inclusa na unidade da feminidade. O Cristo exibiu em si o princípio da autoafirmação, que foi o motivo, o guia da raça por qual ele veio. Ele clamou tudo e tomou tudo, como o homem faz, como uma mulher não faz. Tendo afirmado este princípio, ele renunciou a tudo e deu tudo como um homem deveria fazer. Mas se ele fizer isto, ele não estará agindo de acordo com o seu ideal masculino, mas de acordo com o ideal feminino. E contudo, ao fazer isto, é homem mais perfeito que o que falha não fazendo isto. Você verá logo minha justificativa para este paradoxo. Agora relembre-o de alguns dos dizeres de Jesus Cristo, que em sua natureza mostrou a si mesmo enquanto um homem em forma corporal exterior, mas uma expressão muito perfeita da divindade, na qual ambos os elementos, macho e fêmea, persistem conjugados. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seus amigos. Bem, e ainda há um amor maior que este humano. É o que dá sua vida por seus inimigos. E quando vejo o amor apegado de algumas mulheres por estes homens que as usam doentiamente,
doentiamente, eu poderia representar este maior ato de amor como particularmente dela. Jesus realmente deu sua vida pelos doentios e foi, parece-me, pelo instinto do elemento feminino em sua natureza, em vez do masculino. Assim também suas palavras. É mais abençoado dar que receber. É difícil a um homem perceber estas palavras em pensamento ou em atos, mas é fácil e natural a uma mulher. O homem concordará com esta verdade e continuará seu receber. A mulher atua e busca suas bênçãos no que dá. Se ela não dá em retorno em medida multiplicada por aquilo que aceitou, ela vai dormir insatisfeita. Por ler isto com reverência a este mistério pela qual a raça tem continuidade. Alimentar o povo com o pão foi uma leitura da Bíblia atuada neste mesmo tema, mas não seguirei neste tema. O que tentei mostrar-lhe é isto. O mundo serviu para um estágio no qual o elemento heróico da raça humana deveria ser exibido em todos os seus aspectos. A frase força máscula sintoniza-se naturalmente em nossas mentes e não tem vibração estranha como se disséssemos força feminil. Mas um homem é a expressão de um aspecto da divindade e de uma somente. Este aspecto tem sido amplamente mostrado durante a longa linha de tempo das eras passadas. Lá está o outro aspecto que vai ser exibido antes que a humanidade complete-se pela experiência. Até aqui era ele que liderava a caravana, e nós vimos o outono de sua liderança. As futuras eras guardam outro dom e mais agradável para a humanidade. Arnel. Segunda, 24 de março de 1919. Escreva o que lhe transmitimos e não pare para questionar. Quando todo estiver escrito, então leia no total e julgue nossa mensagem toda e não em partes. Digo isto a você, meu filho, porque o que temos que transmitir-lhe não estará de conformidade com a mentalidade de muitos. Transcreva sem parar, porque temos que dizer o que temos que dizer, e você tem um resumo. Até o tempo da chegada do Cristo em Jesus de Galileia, a evolução continuava nas linhas de dominação do intelecto e na força de um braço direito de um homem. Este era o elemento masculino no progresso da raça da humanidade, onde outras nações prevaleceram. Estas foram excepcionais para a tendência geral da evolução como regatos tributários da corrente principal. Falamos agora do geral e não do particular. Jesus veio no turbilhão da atividade humana. Ele lançou seu frasco de óleo. Ele explicou aos que o ouviram que aquela última vitória não era para os fortes, nem para as armas ou do intelecto, mas que os mansos herdariam a terra. Herdar, não tomar. Note que ele fala do futuro. Os homens aprenderam seu ensinamento e reconheceram-no como sendo belo e verdadeiro, se praticável. Por 2 milênios chegaram perto de se esforçarem para mesclar os dois juntos. Externar a mansidão na dominação, misturar os dois juntos nos negócios nacionais, internacionais, sociais e outros. Os dois falharam ao se misturarem, tanto que alguns disseram que o cristianismo é possível em negócios públicos. Estão errados em suas conclusões. O ensino do Cristo é o único elemento durável e perpétuo na vida da terra. Por isso, os homens então admitiram esta violência. A força provou ser falaciosa. Seu remédio até aqui tem sido reter o elemento falacioso e tentar suavizá-lo com um elemento mais suave da mansidão. Eles se esforçam por reter no homem sua dominância, enquanto tentavam suavizar a dominação com um elemento feminino da mansidão. O resultado foi falha. Você vê a inferência, meu filho? Pergunta. O único caminho deixado é a abjura do elemento falacioso e o emergir gradual para o primeiro lugar na vida do mundo do elemento da mansidão, que é feminino. O passado do mundo tem sido o passado do homem, o futuro do mundo será o futuro da mulher. A mulher tem sentido esta reviravolta nela como uma coisa nova, a ser trazida a lume para a salvação de seu sexo. Este é um pensamento injusto, porque parcial e, portanto, inadequado.
Quando uma mulher deu à luz um salvador naquele tempo, ele veio como um salvador não de um sexo, mas de toda a raça. Assim será a consequência da agonia atual da mulher. Sentindo esta nova coisa revirando dentro dela, ela se colocou em preparação para seu desabrochar. Ela tem feito as roupas deles, digo as roupas deles, porque as vestimentas que ela tem feito são para um homem criança, para eles. Por eles, elas têm ido ao mesmo mercado, onde os homens compram e vendem suas mercadorias, e tem desafiado para trocas. Podemos fazer seu trabalho, diz ela, mas ela não entende que desta forma está pondo vinho novo em odres velhos. Bem, ambos parecerão justos, entretanto a mulher tem que aprender sua lição como o homem teve que fazer com a dele. O homem aprendeu onde está a falha, ainda não sabe onde virá para o sucesso. Com uma mão ele segura fortemente o passado, com a outra ele segura o futuro, mas aquela ainda está vazia, ninguém está seguro, nem estará até que deixe o passado ir-se com a outra. A mulher agora está fazendo como ele fez, está procurando ajuntar-se a ele em seu domínio dos negócios. O futuro dela não está neste caminho. A mulher não governará a raça, nem sozinha nem em conjunto. Ela deve guiar a raça daqui por diante, não governar. Como antes já havia dito, a evolução da Terra tem sido para baixo, na direção material. Aqui o homem liderou o caminho, construiu a armadura necessária para um conflito tão áspero, com a matéria que lhe foi conveniente. Agora a curva mais baixa da descida foi contornada e está justamente sendo deixada para trás. E a raça começou a trilha de subida do desenvolvimento espiritual. Em espírito não sabemos de tal domínio de governo, como que o homem moldou. Conhecemos o domínio do amor, aqui a mulher liderará, sendo guia quando tiver aprendido a lição dela sobre falhar o governo pela dominação. Meu filho, é muito difícil, como já vi, tornar claro a você de qualquer maneira o que será esta liderança futura da mulher. Porque todas as lideranças até aqui entre vocês têm um conteúdo dual da mente humana, isto é, o governante e o governado, o dominante e o subserviente. Esta dualidade não tem lugar na futura liderança. Até mesmo esta palavra liderança tem sentido de uma companhia seguindo na frente e outra companhia seguindo atrás. E por compulsão, esta não é a liderança que temos mostrado como aqui espera a raça humana. Deixe-me ser mais explícito. Está manifesto no Cristo de Jesus. Nele você vê todas as excelências do homem sem um acompanhamento de características não amáveis ou não adoráveis. E nele você vê também misturada toda a doçura da mulher sem a fraqueza. Assim os dois no futuro, homem e mulher, vão se tornar não dois sexos, embora perfeitamente assimilados um ao outro, mas meramente dois aspectos de um sexo só. Onde a força governa, a palavra é eu lidero, você segue. Onde o amor governa, não há palavra necessária, mas o coração bate ao outro coração a mensagem. Seguimos juntos, querido. De qualquer forma, você vê nisto que me esforcei para lhe contar, meu filho? Pergunta. Penso que sim, Arnel. Mas para alguém que está acostumado à ordem atual das coisas, é um pouco difícil captar o fato de que o progresso não pode ser feito, a não ser que um lidere e outros sigam. Resposta. Bem, meu filho, você ilustrou muito bem a dificuldade que vocês sentem em sua formação de ideias, porque usam tais frases com pertencentes ao que o mundo entende como organização e regulamentação ordenada. Como num exército ou num grande negócio onde tudo é organizado do topo até embaixo. Agora, arranjo ordenado também se encontra aqui nas esferas celestiais, mas são baseadas não tanto no mais poder ou menos poder, mas no que está atrás de todo o poder, o que é o amor. E que é o amor? Tente conceber mesmo que bem de leve o que isso significa nesta operação. Num sentido bem real significa que não há mais alto nem mais baixo, nem maior ou menor no sentido destas palavras, pois no que consegue a relação entre um arcanjo e um espírito recém-chegado,
há sempre presente o fator potencial. Aquele espírito jovem é potencialmente não somente um arcanjo, mas um príncipe e uma virtude e um poder além do grau arcangélico. Mas no que concerne a relação entre, dizemos, um anjo e o Pai, bem no sentido da terra, verdadeiramente o anjo é menor. Mas na atmosfera dos céus, esta relação é absorvida para a única grande realidade, a unidade de Deus, porque o anjo sabe que é uno a Deus. Mas o menor aqui não tem lugar essencial, é de roupagens exteriores, como uma joia ou bainha, não entra no santuário mais íntimo. Isto é o que é trazido para a casa a nós, em cada manifestação do Cristo. Sempre sentimos que, enquanto Ele é o Rei e nós, seus súditos, também sabemos que Ele é uno ao seu reino e que todos seus súditos dividem seu trono. Ele começa e Ele nos lidera. Ele comanda e Ele nos lidera, e nós obedecemos e seguimos. Não tanto no que Ele comanda, mas porque o amamos e Ele a nós. Vê, meu filho, pergunta. Bem, agora lance um pouco desta luz celeste sobre o futuro da raça humana, e talvez chegará algum relance do caminho à frente, como foi mostrado a nós que lhe falamos. E também lembre-se disto, que a razão é das qualidades masculinas, e assim um instrumento imperfeito pela qual avistamos o futuro do qual falo. A intuição é feminina e será uma lente melhor para seus óculos de espião. Embora me pareça que as mulheres que lerem isto assimilarão o que quero dizer mais facilmente que os homens. Estes não ficarão contentes a menos que entendam. A mulher não busca o entendimento avidamente porque lhe faltam valores lógicos. Ela tem muito pouca necessidade deles. Ela tem sua intuição que lhe serve muito bem, e servirá a ela e ao homem melhor ainda que presentemente. Pergunta. Pergunta. Arnel, não acha que aqui está uma chamada para uma de suas passagens, para uma de suas pequenas parábolas? Resposta. Um ouvires pegou em sua mão 2 pedras, um rubi e uma esmeralda, para escolher qual colocaria no bracete para sua esposa de seu rei, para a esposa de seu rei. Ele estava mais ou menos confuso, porém, porque o rubi era a favorita do rei e a esmeralda a favorita da esposa do rei. Quando viu que não chegaria a uma conclusão por si mesmo, chamou sua esposa e perguntou-lhe o que ela faria neste caso, e ela disse que poria o bracelete e um diamante. Por que? Disse o ouvires. Já que este não tem nem aquelas cores, faça uma escolha, disse sua esposa. E assim ela fez, e assim ele fez. Mas quando o levava ao palácio, ele seguia temeroso do desgosto do rei ou da rainha, ou de ambos. Mas quando o rei viu o bracelete, disse: você fez muito bem, ouvires. O diamante é de excelente água. O diamante é de excelente água, já que emana ricos raios vermelhos. Leve-o para minha senhora, para que ela os possa ver. E o ouvires foi e mostrou a rainha, e a rainha também ficou muito satisfeita. E ela disse: ouvires, você tem muito bom gosto para gemas. Este diamante é muito fino, porque tem os raios da esmeralda. Complete a joia e traga-me de volta. Então o ouvires foi para casa espantado e perguntou para sua esposa porque ela havia dito a ele para colocar o diamante no bracelete. Como foram as coisas no palácio? Ela perguntou, e ele respondeu. Eles ficaram muito satisfeitos, porque o rei viu o cristal em vermelho e a rainha viu o cristal e esmeralda. Apesar disso, respondeu a boa esposa, ambos estão certos, já que emana do branco raios dourado e esmeralda quando levantada. E ali há outras cores também, porque o amor tem em sua base todas as virtudes misturadas, e cada virtude separada é apenas um de seus raios de amor. O rei e a rainha ambos viram no brilho do cristal os raios da cor de sua escolha. Por isso não houve inquietude na diferença entre eles. Não, seus raios favoritos misturaram-se juntos no cristal, onde sua identidade fundiu-se no brilho nativo. Porque eles amam muito Arnel. Terça, 25 de março de 1919. E agora, tendo lançado nossa seta para o futuro, devemos retornar ao jogo e modular de alguma forma nossas mensagens que
que já lhe foi passada. Falei em linhas gerais, pegando os fatos mais expostos no progresso da raça humana. Mas o computo no qual a humanidade entrou não é simples, é complexo. Como uma esfera interpenetra outra esfera, também assim fazem as correntes de progresso mesclando-se juntas no rio amplo da evolução humana. Assim, quando eu digo a você que a dominância do homem dará lugar à mansidão da mulher, não digo que tal dominância deve ser anulada. Não, a evolução da humanidade para a matéria e para a forma tinha um propósito de seu Criador, e tal propósito não é atingido meramente para ser deixado de lado, porque este período de evolução que está acabando foi essencialmente para o benefício espiritual do homem, e assim a autoridade que ele aprendeu deverá ser misturada na nova composição que agora se forma para a sua futura exaltação. Os raios do rubi não serão eliminados do diamante, ou em seu brilho faltaria a sua beleza, mas estes raios vão se tornar mais subdivididos em sua manifestação, conforme a gema receba sobre suas facetas a luz do futuro num novo ângulo. Assim, por um período, os raios mais evidentes em sua cintilação não serão rubi, como até então mais esmeralda. Assim como houve outros raios que tiveram sua vez de serem percebidos em tempos passados, antes dos raios de rubi, assim também há dentro do coração do cristal ainda outros raios que encontrarão seu ambiente normal em manifestações exteriores, pelas eternidades à frente, depois que os raios de esmeralda tenham tido sua vez. Mas ainda a nova era da mulher não virá catastrófica, mas bem lentamente, conforme vocês, os homens da terra, progridam. Esta era ainda não está por nascer, quero dizer, mas nascerá em tempo certo, e quanto este tempo estiver próximo, bem, o Salvador nasceu à noite, e poucos prestaram atenção a isto. E contudo ele foi fonte nascente de sua própria era. Então o mundo seguiu em seu curso normal de vida, e nenhuma interrupção era aparente aos que conheciam os seus anos. Mas hoje, por causa daquele obscuro nascimento do bebê na noite, toda a cristandade reconheceu, antes e depois de Cristo, cessou nos calendários. Leia isto como uma parábola, já que é tão gentil em apreciar minhas parábolas, meu filho, e verá a significação inerente. Mais adiante você lembrará que lhe contei de nossa experiência na manifestação do Cristo criativo na Torre dos Anjos. Agora aquilo foi uma parte de nosso treinamento para estar presente, missão na Terra, e você verá, pelo que lhe contei dele, quão completo foi o treinamento. Ele se baseou na criação do cosmos e mostrou-nos a constituição do átomo com a qual eles foram feitos. Foi-nos mostrada a evolução do mineral e do vegetal, e do animal e do homem, numa longa e majestosa varredura da progressão da vida. Outras instruções seguiram-se, pelas quais nos capacitamos para avaliar os vários elementos que entram na composição da vida da Terra em particular, e portanto lidar com elas variada e efetivamente. Então fomos levados a relancear o futuro, e isto me leva ao presente término de minha mensagem a você. Agora não posso contar-lhe toda a manifestação pela qual nos mostraram este futuro da espécie humana. São raios internos ao coração do diamante que emergem invisíveis dos ângulos do espectroscópio, mas aquilo que você puder apreciar daquele grandioso espetáculo, tão cheio de doce beleza, tão cheio de confiança e de alegria por nós, eu vou mostrar a você. Chegou um tempo quando os vapores sobre a Terra tinham sido, através de nossa química celestial, separados em seus elementos nativos. Eles foram segregados e tratados separadamente, cada um por aquele especialmente treinado para este particular serviço. Eles foram transmutados, e quando o processo de remistura deles numa massa mais saudável estava quase por se completar, fomos chamados de lado para descansar. Outros
tomaram nossa tarefa naquele instante. Aconteceu que nos reunimos em miríades, fileiras e mais fileiras, nos céus escalonados. Foi uma visão de muito esplendor, encorajando-nos a todos pela unidade do nosso propósito assim exposto. Pois todos daquela vasta ordem tinham sua parte na redenção de nossos companheiros da terra, e aquele propósito estava personificado nele que liderava a campanha. Lá distante eles chegavam, como 1000 arco-íris visto em suas múltiplas cores no arco, todas dispostas e ordenadas. E cada anjo e arcanjo ali era um veterano vindo do campo, não como se fosse retornar, mas tingido com matizes mais ricos de roupagem de corpo, e também enriquecido pelos muitos despojos em tributo prestado em homenagem ao amor, e não tomado pelo direito de domínio conquistado. Então, no vazio em nosso meio, uma esfera oca do tamanho do universo chegou pela entidade de silêncio, da qual eu já lhe falei, onde está a presença de nosso príncipe. E quando o silêncio nos cobriu, inclinamos nossas cabeças em reverência, da forma como sempre fazemos nestas horas, e esperamos muito felizes na doçura de nossa admiração reverente, e na unidade de nosso amor que encontrou seu foco nele, nosso invisível convidado, Arnel. A Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen.